Ivan Negócios na TV. Realização Ivan Negócios Imobiliários. Está no ar o Ivan Negócios na TV hoje para falar de locação. Por isso eu recebo o Ricardo da Ivan Negócios para comentar para a gente quais são os diferenciais da Ivan Negócios a respeito da locação. Seja bem-vindo. Obrigado. A Ivan Negócios tem um diferencial no mercado imobiliário de Uberlândia que diz respeito à garantia do aluguel. A Ivan garante para o proprietário do imóvel 100% do aluguel. Quando eu falo de garantia de aluguel, nós temos que entender que essa garantia ela se estende até a efetiva desocupação do imóvel. Para ficar mais fácil, nós podemos falar o seguinte: alugamos um imóvel para um cliente, e esse cliente vem a dar problema de pagamento. Não paga aluguel, não paga energia, não paga IPTU, e é necessário até o ajuizamento de uma ação para poder tirar ele do imóvel. Todo esse período, inclusive da ação, isso é importante ressaltar, a imobiliária continua pagando para o proprietário todos os aluguéis e demais encargos dessa locação. Uma ação, nós sabemos hoje, como qualquer outra ação na justiça, ela demora demanda um pouco de tempo, até cumprir esse despejo, vamos dizer assim, até retirar do inquilino do imóvel, o proprietário continua recebendo todos os aluguéis. E na desocupação, evidentemente pelo tempo de ocupação do inquilino, é necessário fazer uma reforma no imóvel, e isso também é garantido pela Ivan. Então o inquilino desocupou o imóvel, mesmo que ele não queira fazer a reforma, ou já está às vezes com o aluguel atrasado, outros encargos atrasados, a Ivan faz a reforma do imóvel e devolve nas mesmas condições para o proprietário do início da locação. Então isso nós chamamos de garantia total. Existem as garantias parciais que algumas empresas prestam na cidade. A Ivan ela presta a garantia total, onde vai garantir o aluguel do início até a efetiva desocupação do imóvel, independente se esteja com ação judicial ou não. E falando em aluguéis, quais são as formas de garantir, além dessa garantia que vocês fazem, outras formas de garantir na hora de alugar o imóvel, quais as formas que vocês oferecem? O locatário hoje, quando procura a imobiliária para poder fazer a locação do imóvel, ele tem 3 tipos de garantia. Essas garantias são previstas na legislação. A legislação nos possibilita exigir do locatário a caução, o seguro-fiança e o fiador. Então, quando a pessoa chega para poder alugar um imóvel, é muito comum, na cidade nossa, tem pessoas de fora, procurar meios que não sejam um fiador. Nós já vamos falar agora mesmo a respeito do que significa o fiador. Mas existem opções em que ele não depende de ninguém. Ele pode fazer uma caução, pode fazer um seguro-fiança, onde somente ele, com a documentação que é exigida, ele apresenta e nós fazemos a aprovação do cadastro de uma forma rápida, que atende à necessidade daquele cliente pontualmente. E tem também o fiador. O fiador ainda hoje é o mais utilizado, As pessoas procuram mais ainda pela fiança e fácil da gente não ter gasto com isso. Os demais têm a garantia, seguro-fiança, calção tem gasto para poder fazer ele. Então as pessoas acabam optando ainda pelo fiador, que é a mais escolhida, vamos dizer assim, pelos pretendentes a alocar o imóvel aqui em Uberlândia. É mais complicada, mas também não tem custo, Não tem custo. Eu costumo brincar muito com isso, ele não tem custo de dinheiro. Às vezes você perde uma amizade, perde um parente, mas você não envolve dinheiro, O que nós temos que pensar é que o fiador, na verdade, ele é corresponsável pela locação do imóvel. O que é isso? Quer dizer, se o inquilino não pagar o aluguel, ele vai ter que pagar. Então, a seriedade dessa prestação de fiança, ela realmente tem que ser lembrada a todo momento. Porque, na verdade, se o locatário não fazer o pagamento do aluguel, quem vai ser cobrado? Invariavelmente o fiador vai ser cobrado e vai ter que pagar. E existem algumas particularidades nessa situação, Mas não envolve dinheiro, vamos dizer assim, inicialmente, Em termos jurídicos, essa é uma garantia efetiva. Existe uma segurança maior, no meio, vamos dizer assim, que nós entendemos que quando se exige um fiador, a segurança ela é maior, para as imobiliárias. Mas existem também, como a previsão legal nos dá a caução e o seguro-fiança, que também trazem essa segurança. O único ponto que ainda, vamos dizer assim, que particulariza essas duas exigências, realmente é a questão só do dinheiro, de ter que pagar, desembolsar no início da locação, e é o momento que o locatário está fazendo uma mudança, tem gasto, tem custo, ele busca maneiras de não ter que gastar mais, Segurança é sempre fundamental. Sem sombra de dúvida. Daqui a pouco a gente continua, porque agora é hora de imóveis aqui. Confira os imóveis para vendas. Para quem quer morar em casa, o bairro Cidade Jardim é uma ótima opção. Esta casa tem sala em 2 ambientes com jardim de inverno, 3 quartos sendo uma suíte com armário, banheiro social com armário e blindex.
A cozinha tem armários e bancada em granito. E mais, despensa, área de serviço com varanda e banheiro de empregada. E melhor, a casa tem piscina e energia solar. E para sua segurança tem cerca elétrica e na varanda garagem para 2 carros. Aproveite e ligue agora, 3256-3000. O apartamento dos seus sonhos já tem endereço. Avenida Cesário Alvim, 478. Sala ampla com sacada, varanda gourmet. 3 suítes. Banheiro social. Cozinha com bancada em granito e área de serviço. O prédio tem portaria 24 horas, excelente para quem procura segurança e ótima localização. Tá esperando o quê? Ligue agora, 3256-3000. Este lindo apartamento está à venda e é ideal para a sua família. São 3 quartos com armários, sala, banho social e área de serviço. E para o seu conforto, a cozinha também já tem armários. No condomínio tem playground com área verde e portaria 24 horas com cerca elétrica. Não perca esta grande oportunidade. Ligue agora, 3256-3000. Este imóvel é para você que deseja conforto. A casa tem uma sala ampla com 2 ambientes com lavabo. 3 quartos sendo uma suíte com closet. Banheiro social, cozinha, lavanderia e dependência completa de empregada. E para a sua segurança tem 4 vagas de garagem e portão eletrônico. Realize agora o seu sonho de morar bem. Ligue 3256-3000. Eu estou de volta com o Ricardo falando sobre a questão importante que é o aluguel. Quais são os critérios de locação, quais são as responsabilidades de um e de outro. Comenta pra gente quais são essas peculiaridades. Então, Larissa, existe no meio de locação, né, uma dificuldade para a gente poder entender das obrigações do locatário e obrigações do proprietário enquanto responsáveis pelo imóvel, né? Digo responsável por quê? O locatário, quando está na posse do imóvel, quando ele pega a chave do imóvel, ele passa, entre aspas, a ser o dono do imóvel. Então ele tem que cuidar do imóvel como se fosse dele, né? Existem algumas obrigações que não são deles, né? Isso suscita muita dúvida, principalmente quando vai fazer a rescisão do imóvel. É muito comum, né, e aconselhável que se faça, mesmo em locações que não seja feita através de administradoras especializadas, um laudo de vistoria, né, onde vai relatar a forma que eu peguei aquele imóvel. Lá vai constar a condição de pintura, a condição de piso, a condição de telhado, enfim, vai trazer toda a condição que o imóvel se encontra no ato que o locatário vai pegar. Tá? Mas o locatário tem que pegar o imóvel todo pronto? Não, a maioria dos imóveis que nós alugamos, por exemplo, são imóveis usados. Eles podem eventualmente ter algum vício, ter algum defeito, né? Esses defeitos, vamos dizer assim, aparentes do imóvel, são relatados no laudo de vistoria. E evidentemente, numa futura desocupação do imóvel, o locatário não tem que devolver arrumado o imóvel. Por isso a importância de um laudo de vistoria bem feito. Detalhado. Exatamente. E, assim, é importante a gente aproveitar esse espaço para poder falar também que o locatário, quando pegar o laudo de vistoria, é importante que ele faça uma conferência. Ele verifica se aquele laudo de vistoria realmente está condizente com o que o imóvel apresenta. E se não tiver, contestar ele no tempo hábil, para que depois não tenha o dissabor na eventual desocupação do imóvel de falar, mas isso não estava danificado ou isso estava danificado, porque o documento que vai valer vai ser o laudo de vistoria. Tá? Mas dentro dessas obrigações do locatário, ele tem que manter o imóvel em condições de moradia, né? E durante o percurso da locação, podem acontecer coisas que não são de responsabilidade dele. Por exemplo, nós vamos começar agora a época de chuvas, né? Começa a chover, começa a filtrar a casa. Via de regra, manutenção de telhado é do proprietário. Se uma casa, por exemplo, quebra uma telha com uma ventania, destele uma casa, essa obrigação é de quem? Do proprietário do imóvel. Então, essas obrigações estão trazidas na legislação, são recepcionadas pela lei de locação que rege as obrigações de locatário e inquilino, né? E tem que ser bem observadas. Então, qual que é a obrigação fundamental do locatário? Devolver o imóvel nas mesmas condições do início da locação, salvo os desgastes natural do tempo e do uso. E aí que nós temos aí uma infinidade de dúvidas, porque a legislação ela não traz o que é desgaste do tempo e desgaste do uso. Fica para a doutrina explicar. Relativo. É relativo, exatamente. Então, vários pontos e as dificuldades vêm daí.
de saber identificar e conceituar o que é um desgaste natural do tempo e desgaste natural do uso. Tá? Mas, em linhas gerais, a obrigação dele é devolver o imóvel da mesma forma que ele pegou. Então, no final, a administradora ou mesmo o proprietário, ele vai conferir o imóvel se ele está em acordo com a vistoria inicial. Aí ele vai conferir tudo, vai conferir se o imóvel está pintado, vai conferir se tem algum defeito de piso, se tem algum defeito de fechadura. É onde nós temos aí os maiores problemas, né? E esses problemas são sanados, na maioria das vezes, com a vistoria bem feita, a vistoria inicial bem feita, né? Porque se eu tiver a vistoria inicial bem feita, assinada pelo locatário, assinada pelos fiadores do imóvel, se for o caso de fiador, né, eu vou evitar, às vezes, uma discussão no final. Porque eu vou ter relatado como é que esse imóvel estava quando eu peguei ele no início, para que no final eu tenha respaldo e consiga visualizar os defeitos que realmente existem. O que vai suscitar dúvidas realmente são com relação à questão do desgaste do tempo e do uso, que é o que traz mais problema, né? Eu gosto sempre de exemplificar, com relação ao desgaste do uso, né, um piso de taco, por exemplo. O piso de taco, geralmente, apesar de não ser muito utilizado hoje, né, ele tem um sinteco por cima, né? Às vezes o proprietário vai lá, passa aquele sinteco, o imóvel fica uma beleza. O locatário vai entregar esse imóvel lá com aquele desgaste do piso, né? É do locatário ou é do proprietário isso? É uma dúvida. É uma dúvida, né? E a legislação, quando ela nos fala que o desgaste normal do uso é de responsabilidade do proprietário, eu consigo entender que o desgaste do uso aconteceu no piso. Por quê? Eu costumo falar muito, né? O piso serve para quê? Para pisar. Se naturalmente eu estou utilizando aquele piso, né, e esse piso desgasta, eu não posso cobrar do inquilino isso, tá? Agora, é diferente, por exemplo, se eu colocar uma cadeira, um móvel e arrastá-lo, e aí eu danifico o piso. O dano o locatário tem que pagar. Questões diferentes. Exatamente. Então, o que é a responsabilidade do inquilino? É aquela responsabilidade de corrigir o dano que ele causou. Se ele danificou, via de regra, ele tem que consertar. O desgaste normal do uso, que é esse exemplo que eu dei do piso, não seria de obrigação dele. Toda ação tem a sua consequência. Estragou, tem que arrumar. Tem que arrumar. É obrigação dele, sem dúvida, fazer o conserto daquele que ele danificou no imóvel lá. E vocês dão toda essa assessoria jurídica? Toda a assessoria são jurídica. São muitas dúvidas. Claro, o proprietário do imóvel, quando deixa, e acho que a ideia é essa mesmo, ele contrata um serviço da empresa para poder cuidar desses pormenores, vamos dizer assim, né, que são assuntos complicados, mas vamos falar como pormenores, para ele não ter esse desgaste. Então, o desgaste, às vezes, que acontece é imobiliária, inquilino, né? Ou inquilino imobiliário, o cliente proprietário, às vezes ele não chega a nem ficar sabendo. O desgaste acontece lá, a discussão acontece lá, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade, que é o que nós buscamos na nossa empresa. E é por isso que vocês dão todas as garantias. Todas as garantias do proprietário, exatamente. Tá certo, muito obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista também. Obrigado. E nós continuamos com mais imóveis agora para aluguel. O espaço e a localização são os pontos fortes deste grande imóvel. No térreo tem 3 salas, escritório, cozinha, lavanderia, banho de serviço, despejo e terraço. Já no primeiro andar tem 5 salas e banheiro. E no segundo andar tem sala com alvenaria. Lembrando que o móvel tem estacionamento, piso de cerâmica e granito. Então, que tal trazer sua empresa para cá? Ligue agora e venha conhecer o imóvel. 3256-3000. Excelente imóvel comercial na Rua Arthur Bernardes, com 4 quartos, 2 suítes e sala em 2 ambientes. Sala de jantar, cozinha, banho social, quintal, garagem para 3 carros. E para a segurança da sua empresa tem alarme, portão eletrônico, interfone e dependência nos fundos com 2 quartos e 1 banheiro. Aproveite! É só ligar 3256-3000.
Para você que precisa de espaço para montar o seu próprio negócio, este imóvel é ideal. Casa comercial com 5 salas. Banheiros, cozinha, edícula com 3 cômodos, quintal amplo e estacionamento para 5 carros. E o melhor, ótima localização, na Rua Princesa Isabel 588. Alugue agora, 3256-3000. Mais uma grande oportunidade. Casa comercial com aproximadamente 380 metros quadrados, 4 salas, 2 banheiros, copa, um salão com aproximadamente 90 metros quadrados, mezanino com banheiro e piso em cerâmica. E o melhor, estacionamento para 4 carros. Então, tá precisando alugar uma casa? Ligue agora, 3256-3000. Famosa pela qualidade e preço justo, a Paula Decorações apresenta um show de criatividade. Uma loja completa e totalmente renovada que oferece o que há de melhor em cortinas, persianas e papel de parede para deixar a sua casa ainda mais bonita. Na Paula Decorações você também encontra a mais completa linha de toldos manuais e motorizados 100% alumínio e aço inox. Não enferruja e não mancha o tecido. Toda loja com até 40% de desconto. Paula Decorações, um espetáculo. Para quem sonha em abrir o seu próprio negócio ou quer expandir o que tem, esta é uma grande oportunidade. Cômodo comercial com aproximadamente 240 metros quadrados, com 4 banheiros, copa e mezanino com aproximadamente 120 metros quadrados. O piso é porcelanato e ainda tem 5 vagas de estacionamento. Alugue agora, 3256-3000. Imóvel comercial com excelente localização. Avenida Vasconcelos Costa, em frente ao Hospital Santa Genoveva. Lojas com aproximadamente 315 metros quadrados cada, com 2 banheiros e copa. Todas as lojas com estacionamento frontal. Ligue agora e garanta já a sua, 3256-3000. Se a sua empresa precisa de espaço para crescer, este imóvel é ideal. Cômodo comercial com aproximadamente 300 metros quadrados, com 2 banheiros e copa. Piso em cimento polido, espaço sem divisória para melhor aproveitamento do local. Quer conhecer? Agende uma visita, 3256-3000. E agora é a hora do quadro Dica do Ivan. Toda semana ele traz um imóvel especial para você para alugar ou também para você comprar. Qual que é a dica de hoje, Ivan? A dica de hoje, Larissa, é para você que é empresário, para você que quer expandir os seus negócios ou mesmo abrir o seu negócio numa localização espetacular. Localização é tudo. Avenida Rondon Pacheco, esquina com a Rua Olegário Maciel, frente em Blindex, em frente ao Grife Shopping, fácil acesso. Então, para você que quer montar o seu negócio, expandir o seu negócio, você empresário, é a hora de você colocar o seu negócio numa grande localização. Não perca essa oportunidade. Alugue agora. Muito obrigada, Ivan. E o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a Paula Decorações e a Moda Ambiente para o nosso estúdio maravilhoso. E nós encontramos em nossa próxima edição. Para mais informações e mais imóveis, www.ivanegocios.com.br. Até mais. Ivan Negócios na TV. Realização Ivan Negócios Imobiliários.